convido a todos para na página 8, Espiritualismo da Moda, a espiritualidade segundo o mundo. Esse é o tema da nossa lição de hoje aqui na nossa revistinha nova, né? Quem não tiver ainda a revista, pegue na mão do pastor. Nós já estamos na 3ª lição e essas lições têm sido muito interessantes, porque elas nos trazem a uma reflexão da realidade. Então, qual é a realidade que nós percebemos hoje? Muitas pessoas que se dizem agnósticas, ou dizem que não acreditam de fato em nada, não acreditam em Deus, são os ateus, né? Nós já estudamos nas lições anteriores sobre isso, o que é agnosticismo, o que é ateísmo. E hoje nós vamos estudar sobre espiritualidade segundo o mundo. A espiritualidade, ou espiritualismo, se a gente pode chamar assim, está na moda. Muitas pessoas se dizem espiritualistas. Você pergunta assim, você tem religião? Não. Mas eu acredito em Deus, eu sei que existe algo, né? Alguém além desse mundo que governa tudo e tal. Eu tenho espiritualidade. Eu só não sou nada. Eu só não quero religião, eu não me identifico com religião nenhuma. Eu acredito que todos os caminhos levam a Deus. Hoje isso é muito comum também, né? Eu acredito que todas as religiões devem ser respeitadas, que são várias visões da mesma coisa. Então, hoje nós ouvimos pessoas também se identificarem assim, né? Eu acredito de tudo um pouco. Então, essa é a espiritualidade da moda, né? É o que nós vemos muito hoje. Mas, qual seria a espiritualidade segundo a Bíblia? Qual seria a espiritualidade saudável? Será que essa espiritualidade que acredita em tudo é a saudável, segundo a Bíblia, segundo as Escrituras? Será que Deus quer que a gente acredite em tudo? Ou será que existe uma forma, um caminho, uma direção de Deus para nós, seres humanos? Né? Então, a gente vai estudar sobre isso hoje também. Certo? Então, vamos para a nossa introdução aqui. Nós temos um texto base, que é o texto de Colossenses, capítulo 2. Eu gostaria que você abrisse também esse texto. Colossenses, capítulo 2, versículos de 20 a 23. De 20 a 23. Irmãos, esse texto que nós vamos ler foi escrito pelo apóstolo Paulo quando ele estava preso. Os irmãos sabem que o apóstolo Paulo, ele ficou preso durante um tempo da sua vida por causa do Evangelho de Cristo. Então, a pregação anterior do pastor casa muito com essa realidade do apóstolo Paulo aqui. Porque nós terminamos de ler que Jesus, ele mostra que segui-lo implica em total entrega de vida, não é? E o apóstolo Paulo, ele soube muito bem o que era isso, porque ele foi preso por causa do evangelho e ele também morreu, ele foi um mártir, ele foi morto também por causa do mesmo evangelho de Cristo. Então, o apóstolo Paulo soube muito bem o que é abrir mão da sua própria vida por amor a Jesus. O apóstolo Paulo soube. Muitos de nós não saberemos, porque muitos de nós que estamos aqui,
vamos certamente ficar velhinhos, ou não, se Jesus chegar antes, e vamos morrer naturalmente. Certo? Mas no tempo do apóstolo Paulo, no tempo da igreja primitiva, que foi o primeiro século, os primeiros séculos da igreja cristã, aquela mensagem de Jesus: para me seguir, você tem que estar pronto para entregar sua própria vida. Aquela mensagem era a base do cristianismo. Porque qualquer cristão naquele tempo podia realmente perder a própria vida por causa dele. Os cristãos foram perseguidos pelo judaísmo, primeiro, e depois pelo Império Romano. Então, o apóstolo Paulo aqui estava preso quando escreveu essa carta. E ele escreve esta carta para os irmãos que viviam na cidade de Colossos, porque já tinha muita heresia naquela época. Muitos falsos mestres que ensinavam aos cristãos o que Deus não queria que os cristãos fizessem. E esses falsos mestres, irmãos, muitas vezes, tinham um ar de piedade. Pareciam ser pessoas extremamente perfeitas, santas, e pareciam trazer para o povo de Deus uma mensagem vinda do próprio Deus. Então, terminava enganando a muitos cristãos. E o apóstolo Paulo, com medo disso acontecer, ele manda as cartas, mostrando qual era a espiritualidade saudável que aquelas pessoas deveriam ter. O que era ser espiritual de fato? Então, não é à toa que nós vamos ler esse texto aqui que ele escreveu. Vejam o cuidado de Paulo com essa igreja aqui. Capítulo 2, versículo 20 a 23. Diz assim: se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Que ordenanças? 2 pontos aí. Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, porque todas estas coisas, com o uso, se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade, e de rigor ascético, todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Eu vou repetir o texto, presta atenção, viu, para os detalhes desse texto, porque parece difícil, mas não é. Preste atenção para os detalhes do texto. O apóstolo Paulo, então, está perguntando aos irmãos de Colossos, que estavam sendo alvos de uma heresia, de falsas mensagens. Ele pergunta para esses irmãos: se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Porque todas estas coisas, com o uso, se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético. Preste atenção para essa palavra, rigor ascético, frase. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Então, vamos agora para a introdução, para a gente entender. Numa era tão tecnológica como esta, muito se tem falado sobre espiritualismo e espiritualidade. Basta uma rápida busca na internet para verificar que o termo aparece ligado a muitas áreas: política, economia, saúde, cultura e assim por diante. Todas elas com seus gurus espiritualistas, ou seja, mestre espiritual. Muitos religiosos, artistas, músicos e pensadores falam de espiritualidade. No mercado, há muitos livros sobre o tema. No meio gospel, não é diferente. Olha os livros que tem no meio gospel. Como ser espiritual. Desenvolvendo a espiritualidade. São títulos que abarrotam as estantes e atraem o público. Propõe-se até uma espiritualidade sem Deus. Portanto, esse assunto está mais perto de nós do que imaginamos.
Entender esse movimento, sua história, práticas e, sobretudo, a visão bíblica é realmente necessário. Esse é o propósito dessa lição. O que é? Como surgiu esse espiritualismo, essa espiritualidade? Antes de tudo, precisamos definir o significado do termo espiritualismo e espiritualidade. O doutor Augusto Nicodemos afirma que esse movimento é o resgate das práticas e das disciplinas espirituais dos cristãos da Idade Média, como modelo para uma nova espiritualidade hoje. É geralmente conhecido como espiritualidade, entre aspas. Ele está relacionado, muitas vezes, com a busca daquilo que é místico, emocional, subjetivo, portanto, baseado tão somente na experiência do indivíduo. Então, espiritualidade, e aqui coloca entre aspas, porque não é a espiritualidade verdadeira, é algo, irmãos, que, na verdade, é uma busca por aquilo que é místico. O ser humano é um ser místico. Nós, seres humanos, ficamos curiosos com tudo que é misterioso. Concorda comigo? Não é? Isso faz parte do ser humano. Se você olha para trás, para a história da humanidade, você percebe isso desde os primórdios da humanidade. Se você olha, por exemplo, para os índios no Brasil, aqueles que não tiveram praticamente influência nenhuma nossa, dos brancos, você percebe que o índio é um ser místico. Já perceberam os rituais indígenas? Como eles buscam as forças espirituais misteriosas, né? Que eles sabem identificar. Eles dizem assim: estamos buscando aqui a manifestação vital. Sei. Se você olha lá para trás, para a história da humanidade, você percebe, por exemplo, que os rituais pagãos tinham muito mistério também. Muito misticismo nos rituais pagãos lá do início da humanidade. Quer ver um exemplo? Quando os profetas de Baal, do deus Baal, eles estão naquele, digamos que, duelo com Elias, como é que eles fazem os rituais para invocar o deus Baal, a manifestação espiritual do deus Baal? Cifragem é? Lando, não é? Eles querem a manifestação de um ser sobrenatural. Está na mente deles, mas que não existe. É tanto que Baal não se manifesta naquele momento. Então, aí só são alguns exemplos de como nós, seres humanos, gostamos dos mistérios. A gente gosta de algo que esteja além do que a razão da gente consegue perceber, do que a gente consegue pegar, tocar. Então, essa tendência à busca do misticismo, que ele fala aqui no texto, de algo que seja emocional também, que seja subjetivo, além da razão, faz parte do que é chamado de espiritualidade nos nossos dias. Para criticar os irmãos, alertar os irmãos quanto a essas religiões de mistério que têm surgido. A bem da verdade, todo ser humano tem uma semente religiosa. Deus nos fez com a inclinação para adorar. Nós fomos feitos para adorar a Deus. Por causa do pecado, nós nos desviamos de adorar a Deus e passamos a adorar outros deuses. Até mesmo os agnósticos e os ateus também têm religião, embora digam que não acreditam em Deus. Outro diz que Deus não pode ser conhecido, eles têm a religião. A religião deles é a matéria, aquilo que eles veem. São eles próprios, eles se adoram, ou adoram dinheiro, ou adoram alguma personalidade, assim por diante. O mundo, nos últimos tempos, tem crescido o número das novas religiões de mistério, religiões orientais, justamente por causa desse desejo de adorar um ser supremo. Daí
a necessidade de nós conhecermos o Deus verdadeiro, através da Bíblia, através da pregação do Evangelho. Daí o imperativo de se pregar o Evangelho, a importância, para que as pessoas conheçam o Deus verdadeiro, visto que elas adoram um Deus falso, um Deus inventado, manipulado, um Deus que foi criado, confeccionado e assim por diante. Então, nós precisamos publicar o Deus verdadeiro para que as pessoas se voltem para aquele que o criou e adore verdadeiramente como ele é. Uhum. Essa espiritualidade que é baseada nas emoções, é uma busca pelo que eu sinto, pela subjetividade, pelo misticismo. Será que essa espiritualidade chegou até a igreja evangélica? Vocês acham que chegou? Sim. Mas a igreja de Colossos lá no primeiro século, mas agora, atualmente, existe isso na igreja evangélica, como todo? Existe? As pessoas estão muito indo atrás disso. Eu gosto de, por exemplo, as pessoas vão muito atrás de igrejas que têm as profecias, há uma manifestação do sobrenatural, as pessoas caem no chão, endemoniadas, são libertas, toda essa coisa que não é muito compreendida, que é mais sentida, que é mais experimentada no outro nível, né? Emocional, místico. Tem muita gente que diz assim, eu não gosto de igreja parada, eu só gosto de igreja que tem movimento, que eu veja mesmo a manifestação do Espírito Santo a mim. Vocês já ouviram falar, pessoas falando isso? Sim. E de onde vem, irmãos? Historicamente, de onde vem isso? Né? A gente falou de um tempo na história bem dos primórdios, mas nós vamos ver também que essa base histórica está lá na Idade Média. Né? Está na Idade Média também. Digamos que as raízes dessa espiritualidade. Né? Quando foi que surgiu isso mais forte, com mais ênfase? Num período que a Igreja Católica estava tão contaminada, tão cheia de imoralidade, que aqueles dentro da Igreja Católica que queriam buscar Deus mais profundamente, se separar dessas, resolveram criar os mosteiros. Os mosteiros vêm desse período. Algumas pessoas saem da sociedade, se afasta da sociedade e vai para os mosteiros. É dessa época, na Idade Média. Então, Martinho Lutero, por exemplo, era um monge. Essas pessoas ficavam ali enclausuradas naqueles lugares. Monges e também os espaços das freiras, né? Era separado, homens das mulheres. E eles estavam ali com o intuito de se dedicar mais a Deus. Foi por isso que surgiram os mosteiros. Mas qual a característica dessa espiritualidade da Idade Média? Dessa raiz aí? É que essas pessoas anulavam suas vidas. Elas abriam mão do casamento para ir para os mosteiros. Nos mosteiros, elas praticavam muitas horas de oração. Muitas horas. Elas abdicavam da maternidade. As freiras, por exemplo, não tinham, né? Não tinham o privilégio de serem mães. Então, saíam mesmo da sociedade para esta abnegação e achavam que a espiritualidade saudável e verdadeira estava nisso. Em abrir mão de tudo para servir a Deus. Então, essa espiritualidade nova, desse tempo moderno agora, baseado no misticismo, tem também as suas raízes na Idade Média, no tempo do monasticismo, que a gente chama de monasticismo, que é justamente a criação dos mosteiros e tudo mais, e esse isolamento dessas pessoas, desses cristãos, né? Para ter uma vida mais devotada a Deus. Aí a gente faz a pergunta, Deus deseja que o ser humano abra mão de tudo isso para servi-lo? Deus deseja isso do ser humano, do cristão?
É necessário abrir mão de todos esses aspectos, de todas essas bênçãos que Deus criou para nós, para agradá-lo, para servi-lo? A intenção foi boa. Só que virou uma maldição. Porque nesses lugares, você tanto de prostituição, homossexualismo, lesbianismo, e essa religião mística, certo? Essa religião mística, a busca do sobrenatural e tal, como se Deus não tivesse em casa, como se Deus não tivesse na sociedade, como se Deus não tivesse no trabalho, em qualquer lugar onde as pessoas andam. Então, foi uma intenção boa, por um lado, porém, não foi isso que Cristo quis dizer quando a pessoa deve renunciar a própria vida, renunciar a família, mundo e tudo mais. É uma compreensão equivocada daquilo que Jesus falou. Você entende? Exatamente. E olhem como o texto de Paulo aos Colossenses responde para nós. E elucida esse questionamento, esclarece isso para nós. Paulo, escrevendo para os Colossenses, nesse texto aqui, diz que essas coisas que a gente faz, ou deixa de fazer, não resolvem a sensualidade do coração do homem. Não resolve o problema que está no coração do homem. Olha que exemplo o bom pastor deu. Por que nesses mosteiros, nós vamos usar o exemplo dos mosteiros? Porque já aconteceu e a gente sabe da história, tá certo? Mas não só teve mosteiro não, com essa finalidade. Existiu também comunidades evangélicas que resolveram se afastar do mundo também, viu, gente? Eu estou usando só o tempo dos mosteiros, porque é da época medieval, e aqui traz, na revista, como sendo uma das raízes dessa espiritualidade moderna, espiritualidade entre aspas. Mas por que que nesses mosteiros, que as pessoas iam para os mosteiros, para os conventos, se afastar do mundo, né, iam para lá porque estavam se afastando do mundo para não pecar? Por que lá se tornou um antro de pecado? Por quê? Porque nada que o homem faça assim tira a sensualidade do coração dele. Porque o pecado do homem está dentro do coração. O problema do homem não é o que ele faz ou deixa de fazer a nível externo, mas está dentro do coração dele. Vocês lembram de uma passagem que Jesus está lá tranquilo com os seus discípulos e de repente chegam os fariseus e os escribas vindos de Jerusalém? Quando chegam, eles observam uma coisa, que os discípulos de Jesus, alguns, não lavavam as mãos antes de comer, que era uma tradição dos anciãos. Era quase uma lei espiritual. Para os judeus era um pecado comer sem lavar as mãos. E aí os fariseus começam a observar, olha que discípulo pecador esse, imagina. Comendo sem lavar as mãos. Aí chegam para Jesus e dizem assim, por que os seus discípulos não seguem a tradição dos anciãos e comem sem lavar as mãos? Aí Jesus sabe o que é que responde para eles? Sem lavar as mãos. Sabe? Não, sem lavar as mãos. Eles comem, eles pegam no alimento sem lavar as mãos. Jesus foi questionado pelos fariseus e os escribas. Por quê? O que é que Jesus disse para ele, Josué? Exatamente, foi isso que Jesus respondeu. Não é o que você toca, não é a comida que você pega ou deixa de comer, não é casar ou deixar de casar, não é comer carne de porco ou não comer, não é observar o sábado ou deixar de observar. Não, não, não. O que contamina o coração do homem não é o que ele coloca de fora para dentro, porque a comida sai, tem a digestão e sai, mas é o que está dentro do coração, porque de lá os maus pensamentos surgem. É de lá que a prostituição, que o adultério, que a pornografia, é de lá de dentro. E é isso que torna o homem impuro. É o adultério, é do coração do homem. Então, adianta ir para mosteiro? Adianta se separar para dizer, não, ali eu vou
orar o dia todo, ali eu vou rezar o dia todinho, e aí eu vou me purificar no mosteiro. Não vou nem tocar em mulher. Para sempre. Não pregava. Desse jeito, não. Eu queria sugerir, quando chega em casa, coloca lá no Netflix ou então no YouTube, O Nome da Rosa. Excelente filme, você não vai se arrepender, e trata justamente desse assunto, que é a história de um mosteiro. Exatamente, Josué fala. Ele disse que não são as pessoas, muitos lugares, ou circunstâncias que nos fazem pecar. Elas apenas são impulsos para executar aquilo que já está dentro do nosso coração. Foi muito feliz. As pessoas não são lugares, elas apenas são impulsos para a gente executar aquilo que já está dentro do nosso coração. Sim, uma influência negativa. Mas o problema está no coração. E é lá que Jesus tem que entrar. É lá que Jesus tem que mudar. É a direção da vida. Por isso que a gente fala em conversão. O que é conversão, motorista? Você que é motorista. O que é conversão? Irmã Eide, que dirige mais, acho que mais do que muitos aqui. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. O que é conversão? No trânsito. Conversão. Convergir, né? Tá indo por um caminho, vai convergir, né? Vamos entrar aqui à direita, não é isso? À esquerda, não é? Gente. É. Conversão é uma volta de 180 graus. Você está indo, aí você volta. Isso é 180 graus. Não é 360, é 180. Isso é conversão. E a velocidade de saída também era alta. Quem faz o ser humano convergir para a vontade de Deus? Quem faz? É você com seus méritos? É a sua força? É ir para tal lugar ou deixar de ir? Não! O único que faz você convergir para a vontade de Deus é Cristo. E se ele não fizer essa conversão na sua vida, você vai bater com a cara na frente. E vai cair no precipício. Sem volta. Essa história de dizer que existe purgatório, que é um caminho meio a meio, que é em cima do muro, que você pode voltar de lá, é mentira, irmãos. Isso não é bíblico. Se Jesus não entrar na sua vida para lhe fazer convergir para a vontade de Deus, você vai, cai nos precipícios sem volta mais. Porque Jesus foi muito claro também quando ele ensinou, não existe, olha, a separação é muito grande entre o seio de Abraão, o céu, e o inferno. É muito grande, não tem mais como ir para lá, nem voltar para cá, não. Então, se a sua vida não convergiu ainda, clame ao Senhor Jesus. Porque ele morreu por você para lhe dar santificação. Ele morreu por você para lhe purificar dos seus pecados e fazer o seu coração convergir para Deus. Sem ele, você não consegue nada. É por isso que o apóstolo Paulo começou esse texto aos Colossenses, falando dessa união entre você e Cristo. Essa união entre aqueles cristãos e a pessoa de Cristo é o único caminho de salvação. Espiritualidade saudável, espiritualidade baseada na comunhão com Cristo. O Salvador, aquele que purifica, que perdoa todo dia os nossos pecados. Se você estiver com ele, unido a ele, que os teólogos chamam de união mística. Olha, ninguém separa. É a união mística entre o cristão e a pessoa de Cristo.
União mística. Você sabe por quê que a Bíblia usa a metáfora do casamento para falar entre o cristão e a pessoa de Cristo? Porque no casamento existe uma união que diante dos olhos de Deus é inseparável. Sabe um papel quando cola no outro, com a cola? Você consegue separar um papel que cola no outro com a cola sem danificar o papel? Vocês já tentaram fazer isso? Cole uma folha de papel na outra, colada, bem colada. Aí deixa secar bem. Aí tira a folha. Tenta rasgar a folha. Sai intacta? Uniu, fez um. Amados irmãos, o casamento faz isso entre o homem e a mulher. A questão física. Imagine alguém que se casa espiritualmente, se torna um com a pessoa de Cristo. Ai, não tem que separar. Tem não. A vida de Cristo passa a ser a minha vida. E a minha vida passa a ser possuída pelo Espírito Santo de Deus. É união. É união. Diante de Deus, Deus não olha mais para mim, porque eu sou um com Cristo. Deus olha para ele. Olha que interessante isso. Deus olha para o filho antes de olhar para mim. O filho que é perfeito. O filho que não teve, não cometeu nenhum erro diante do pai. O pai olha para o filho, porque o filho está colado comigo. Por isso que há perdão sempre para mim. Há sempre perdão para o cristão, sabia? Porque ele é o advogado, ele está entre eu, os olhos do Pai, e a minha própria vida. Ele é o mensageiro, ele é o mediador, ele é o intercessor, ele que me une ao Pai. Que maravilha, irmãos! A gente está entendendo isso profundamente? Você é um com Cristo. Apóstolo Paulo disse, como é que vocês, colossenses, olhem para o texto de novo. Olhem para o texto de novo, base. Se vocês morreram com Cristo, a Bíblia diz que a gente morre. A gente morre. Cristo morreu. Se eu estou unida a Ele, eu também morri. Cristo ressuscitou, então eu também ressuscitei para uma nova vida. É por causa da união mística com Cristo. Essa união espiritual minha com Cristo, sua com Cristo, de todo cristão com Cristo. Se morreste com Cristo para os rudimentos desse mundo, porque como se vivesses no mundo, os sujeitais a ordenanças. O apóstolo Paulo não estava entendendo. Vocês são cristãos, já ressuscitaram com Cristo, já foram perdoados, vivem agora com Cristo. Por que agora, Colossenses, vocês vão aceitar um mestre dentro da igreja dizendo que você não pode comer carne de porco, senão você está em pecado? Por que você vai aceitar um ensino de qualquer pessoa que seja na igreja de Colossos dizendo que você não pode fazer isso, aquilo, e senão você vai para o inferno? Como assim? Acabou o inferno para o cristão. Você não precisa viver mais enjaulado. Você não precisa viver com esse peso em cima de você que os judeus viviam. Irmãos, olha como os judeus viviam no tempo de Jesus. Não podiam pegar uma espiga de milho se estivesse com fome no sábado. Os discípulos estavam passando perto de uma roça e sentiram fome no sábado. O que eles pensaram? Eu posso entrar na roça. Isso não é roubo. Porque lá tinha uma lei no Antigo Testamento dizendo que quem sentisse fome poderia entrar na roça de qualquer pessoa para pegar comida. Não era errado, não. Era a lei de Deus, no Antigo Testamento. Então, eles podiam entrar na roça e pegar uma espiga. Não podiam pegar para vender, mas para comer podiam. Aí eles entraram lá, começaram a comer a espiguinha dele no sábado. Quando os fariseus viram aquilo e disseram, olha aí, tá vendo que o mestre deles é falso? Tá vendo que o que ele está ensinando é tudo mentira? Quebrando a lei do sábado. Vocês percebem como é que estava sendo no tempo de Jesus as leis sobrecarregando os homens? Eles estavam vivendo uma espiritualidade não saudável.
Mas Jesus veio trazer uma nova proposta. A proposta de Jesus era: Deus quer que vocês vivam espiritualidade saudável, sem esse peso das leis inúmeras que os homens inventaram sobre vocês. Deus não quer isso de vocês. Vocês não precisam viver sem tocar, sem comer, sem beber. Tudo é pecado, tudo é pecado. Não! Deus fez o casamento para ser desfrutado. Deus fez o sexo para ser desfrutado. Deus fez os alimentos para serem desfrutados. Deus fez a vida para ser vivida com alegria, na presença dele, louvando a ele pela vida. Irmãos amados, olha a natureza que Deus fez. Olha quanto uma mangueira produz de manga. Vocês já viram a mangueira? Já viram que cheio de manga? O tempo da manga? Olha, a gente pega as mangas, chupa todas as mangas, dá ao vizinho e cai um monte de manga no chão. É tudo abundante. É tudo lindo que Deus fez. Não é para ninguém passar fome. Não é para ninguém passar necessidade. É para as pessoas viverem felizes. Você já percebeu a diferença entre o açúcar, um brigadeiro, o doce de um brigadeiro e o doce de uma fruta? Vocês já perceberam a diferença? Gente, tudo que Deus fez é perfeito. É para você. É para você desfrutar. Desfrute do melhor dessa terra. Desfrute das bênçãos de Deus. Tire da sua mente essas raízes que foram trazidas para nós de religiosidade. Tem gente que vive fazendo jejum o tempo todo para ser mais espiritual. É bom fazer jejum para emagrecer. É bom fazer jejum para se livrar de um monte de doenças. Agora, para ser mais espiritual do que o outro, não. Ah, eu sou um santo homem de Deus. Eu faço jejum 24 horas por dia. Quando passa uma mulher na minha frente, eu fecho logo os olhos, olho para baixo. Eu não como carne de porco. Eu não faço nada no dia de sábado. Eu fico preso dentro do quarto no dia do sábado. Eu não faço nada. Eu não. Pare com isso. Isso não é espiritualidade segundo Deus. Isso é espiritualidade segundo os homens. A tradição dos homens. E nós começamos a estudar as raízes dessa tradição. Está no misticismo. Está nessa tendência do homem querer, sabe? Querer também ajudar Deus na sua própria salvação. Que nós somos assim. Nós queremos ajudar Deus para nos salvar. Ele não precisa. Deus não precisa de você para lhe salvar. Deus não precisa. Ele resolveu o problema do nosso pecado. Não precisa de você. Ele não precisa do teu jejum. Ele não precisa que você deixe de fazer nada ou faça alguma coisa. Ele não precisa disso. Ele mandou o filho dele do céu, perfeito para essa terra. Ele morreu na cruz por você. Deus já deu, solucionou o problema. Ele agora quer que você viva com ele. Ele agora quer que você desfrute da companhia de Jesus. Doce. A companhia de Jesus é doce e leve. Por que ele disse? Vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados. Por que ele falou disso? Cansados e sobrecarregados. E eu vos aliviarei. Tomai sobre vocês o meu jugo. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Qual é o fardo que você tem levado, meu irmão? É um fardo pesado? Você acha que ser cristão é viver com o ombro? Não, ser cristão não é isso não, viu? Ser cristão é ser feliz com Cristo. É usufruir da salvação que ele comprou, da companhia que ele nos oferece todos os dias, através do seu Espírito Santo. É saber que ele está com você enquanto você está em cima da moto, ou caminhando, com o bolso cheio de dinheiro, ou com o bolso vazio, na doença e na saúde, perdendo pessoas que você ama para a morte, ou com a sua família toda ao seu redor, vivos. Ele está com você o tempo todo. O tempo todo ele está com você. E outra coisa, ele garante que essas coisas ruins que a gente desfruta vão acabar. Que a gente passa vão acabar.
Ele disse, eu vou voltar. E o lugar para onde eu vou levar vocês, ninguém consegue imaginar a alegria desse lugar, a paz desse lugar. Sabe? Porque é algo tão abundante que a nossa mente humana não consegue imaginar o que vai ser esse lugar. O que é que você precisa mais para ter uma espiritualidade saudável? Me diga. Eu não quero ser cristã carregando fato sobre mim. Eu não quero ser cristã assim. E eu espero que vocês também não queiram ser cristãos vivendo como judeus no judaísmo. Então, esse foi a primeira parte, as primeiras raízes, lá na Idade Média, só para vocês terem uma ideia. E aí, depois, né, da Idade Média, nós percebemos que houve uma ruptura na reforma do século XVI. Quando o protestantismo ele surge com uma nova ideia. Ele diz assim, olha, essas coisas de mistério, mística, ascetismo, ter que abrir mão de tudo nessa vida para seguir a Cristo, o que é isso mesmo? Aí o protestantismo veio a começar a entender isso tudo sob uma nova ótica, baseada agora na palavra de Deus. Então, o protestantismo, lá surgido no século XVI, fez com que os cristãos voltassem os olhos para a Bíblia. Vamos aqui ver na Bíblia o que é espiritualidade mesmo. O protestantismo trouxe isso, sabia? Porque antes, vocês pensam que alguém podia ler a Bíblia? Ai. Antes da reforma protestante do século XVI, se alguém inventasse de ler a Bíblia, coitado, era até excomungado. Era proibida a leitura da Bíblia. Não podia, não. As pessoas seguiam os seus líderes espirituais nas suas igrejas. A forma de ver o cristianismo naquele período era assim, era obscuro. Tudo na Idade Média foi muito obscuro. Nada se desenvolvia, nem a questão religiosa e também outras questões, né? A cultura também, a cultura não andava, a questão cultural, tudo ficou meio obscuro. Idade das trevas, a Idade Média. Mas o protestantismo, ele surge, a reforma protestante, dizendo, não, vamos parar com tudo isso, vamos pegar agora a Bíblia vai ser o centro, nada de misticismo mais, nada de ensinamento de homem mais, não é o Papa mais que tem a última palavra, não. Ele pode dizer o que quiser, mas agora a gente vai para a Bíblia. Os reformadores trouxeram isso. Que bênção! Sola escritura. Quase que não sai. Sola escritura, somente a escritura. Vamos lá, vamos pesquisar. E a Igreja Católica ganhou muito com isso, porque depois a Igreja Católica também abriu as portas para a Bíblia. Começou a incentivar que os cristãos também lessem. Mas isso depois da reforma do século XVI. Então, o que aconteceu, irmãos, depois? Dentro, por exemplo, aqui fala sobre o movimento carismático que aconteceu nos anos 60. E também o gospel dos anos 80, tudo isso sendo base para a espiritualidade, a nova espiritualidade de hoje, baseada em misticismo. No ano 60, aí a gente deu um pulo, não foi? A gente primeiro pensou na Idade Média, depois a gente deu um pulo para a Reforma Protestante do século XVI, e agora a gente já está nos anos 60. O que acontece? Poderoso nos Estados Unidos, no ano de 1903, foi quando começou na Rua Azusa. Pentecostalismo. Que foi também muito importante, porque foi quando a igreja despertou para buscar o Espírito Santo, com mais ênfase. Assembleia de Deus, né? Começa aí. Então, os irmãos se reuniam em grupos de oração e começavam a buscar mesmo. Nós queremos
batismo com o Espírito Santo, a manifestação sobrenatural de Deus, começou lá. Aí aqui na revista fala de outro movimento que se deu nos anos 60, o movimento carismático. A Igreja Católica passa por um processo de renovação carismática no ano 60. E agora veja como aconteceu interessante lá. Grupo, uma freira manda uma carta para o Papa, pedindo ao Papa da época que falasse mais sobre o Espírito Santo. O problema em si não é propriamente o movimento carismático. O problema são os ensinamentos dentro desse movimento, os ensinamentos equivocados, errados, apesar de eles buscarem o ensinamento maior do Espírito Santo. Tem tanto dentro da Igreja Católica como dentro da Igreja Evangélica, que tem essa inovação, essa espiritualidade. É bom buscar esse ensinamento, essa renovação. Agora, quando você não compreende as escrituras e acha que renovação é grito, é palavras, é cair no chão, a questão do movimento gospel, as músicas que levam a ponto de as pessoas ficarem participando de si, essas coisas todas, esse é o grande perigo. É isso que é uma espiritualidade segundo o mundo e não segundo a Bíblia. Nós podemos sim buscar uma renovação espiritual, encher de Espírito Santo. Agora, nós temos que estar com a Bíblia na frente, estudar, verificar, não entrar pelos erros, pelos equívocos, porque senão nós vamos cair lá para a Idade Média, que aquelas pessoas fizeram, os monges, abandonaram o mundo, deixaram inclusive de pregar o Evangelho para buscar uma espiritualidade e se afundaram cada vez mais no pecado. Então, a renovação carismática surge a partir de uma carta de uma freira pedindo ao Papa que falasse mais sobre o Espírito Santo. O Papa começa e manda uma mensagem dizendo, orientando os fiéis a buscarem mais, a falarem mais sobre o Espírito Santo, enfim. Aí depois, com alguns professores católicos, professores universitários, tem um encontro com um grupo de irmãs protestantes que tinha uma reunião de oração, e esses líderes, esses professores universitários católicos, que já tinham começado na renovação carismática, vão lá, nessa reunião de oração, e depois de terem lido um livro chamado A Cruz e o Punhal, de um pastor, escrito por um pastor, eles foram impactados com esse livro, A Cruz e o Punhal, norte-americano, pastor norte-americano, e aí eles vão até essa reunião de oração e dizem, nós viemos para essa reunião e não sairemos dessa reunião até que sejamos batizados com o Espírito Santo. E esses professores universitários, depois de um contato sobrenatural, com a presença do Espírito Santo ali naquela reunião de oração de irmãs protestantes, sai disseminando a renovação carismática ainda com mais força dentro da Igreja Católica. Bases, eu estou falando das influências da espiritualidade moderna. Entendam, estamos falando das raízes dessa espiritualidade hoje, que busca mais o emocional, que busca mais o místico, que busca mais, entende? Estou falando ainda das raízes, tá? A gente parou agora na década de 60 com a renovação carismática, mas o pastor já introduziu ali, na década de 80, as músicas gospel, que também foi outro movimento que serve como base, raiz para a espiritualidade, essa espiritualidade que eu estou falando. Música gospel, tinha umas músicas que eu lembro que eram repetitivas, sabe? Eram como se fossem mantras. Lembram? Era uma frase só que a gente cantava 1000 vezes. Eu cantava 1500 vezes aquelas frases. 1500. Aí parece que deixava a gente num nível espiritual mais elevado. Olha o emocional e o subjetivo entrando aí. E aí, para finalizar hoje o nosso estudo, só começamos, estamos falando das raízes desse misticismo todo que a gente vê hoje. Tem também o neopentecostalismo,
Um movimento que se deu muito nos anos 90 e que agora está tomando conta mesmo. Você vê um monte de igreja neopentecostal, um monte de igreja que fala em mistérios, que tem profecia, que o pastor começa a pregar e a orar. Tem gente que cai no chão e sai rolando. Tem gente que dá uns pulos que você não sabe onde, que pulo é aquele. Tem alguns pastores que ungem nas igrejas pentecostais ungem com óleo, um óleozinho, os objetos. Eu lembro que eu e Edmilson fomos para a igreja uma vez em Feira de Santana. Irmãos, eu já visitei muita igreja, viu? E eu quero ver uma. Foi. O pastor diz... Ao trato? Ele fala que deveria falar 5 frases sem ser lidas, que ele ficasse sem falar mesmo. Porque a ênfase daquele tempo nessa igreja era, né? Antes de contar a sua experiência aí, a questão, por exemplo, da espiritualidade é boa, mas você vê aquele grupo que começou a se reunir, depois de ter lido o livro Arroz e Punhal, eles disseram assim, não vamos sair daqui enquanto não fomos batizados com o Espírito Santo. Bem, isso é uma compreensão equivocada das Escrituras. A não ser que realmente não tenha filho em Cristo, é outra história. Porque quando a pessoa crê em Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, naquele momento a pessoa é batizada com o Espírito Santo, ainda que não fale línguas, ainda que não tenha qualquer outra manifestação, nós podemos sim buscar uma renovação, um crescimento, mais expressão, podemos devemos. Agora, daí, achar que ser batizado com o Espírito Santo é só quando falar em línguas, quando tiver essas manifestações, essas loucuras que muitas vezes acontecem muito afora nas igrejas evangélicas, sinceramente, aí é um erro grave, é uma heresia sem tamanho. Então, só para concluir, quero contar aqui uma experiência de uma igreja que eu fui com o pastor uma vez, que eu lembro que o pastor dizia assim, irmãos, no culto tal, eu quero que cada um venha com a vassoura. Pode dar risada. Uma vassoura nova. Eu vou ungir essa vassoura nesse culto. E você depois passa a vassoura na sua casa. Olha, vai sair tudo que é de ruim. Espiritual da casa vai sair quando você passar essa vassoura na casa. Não vai ficar nada de ruim na sua casa. Eu? Não levei nada. Isso é uma invenção, realmente. Isso é pouquinhas pessoas, é enganar as pessoas, as pessoas são imbecis. Eles estão dizendo, ó, amor, você é minha testemunha. Eles estão dizendo aqui que eu levei a vassoura. Você sabe, você é minha. Quase leva. Não é esse ponto. Não é esse ponto. Então, irmãos, vocês percebem como nós somos influenciáveis? A gente foi no tempo de Salomão, lá na frente da comércio. Compre óleo para você. Deve estar até compre para levar, para gente estar lá dentro sem ungido, né? É grave, né? Então, vamos parar aqui nas raízes, né? Porque a coisa já está ficando mais quente. Não, nós só começamos. Onde e como surgiu esse espiritualismo da moda, a espiritualidade segundo o mundo, onde foi que surgiu? Nós paramos aqui nas raízes, tá bom? E nós vamos, se Deus quiser, na próxima semana, para o ponto 3, que fala sobre a resposta bíblica ao espiritualismo. Eu acho que essa você falar para entender mais que guardar o mundo todo, né? Mas vai guardar que não vai ser dele, ou quem vai ser contra a Bíblia. Então você vai ver, as pessoas são místicas, são espirituais, são religiosas, mas são crentes em Deus. Infelizmente, esse misticismo está entrando na igreja e a gente tem que tomar cuidado.
nós podemos e devemos buscar a espiritualidade, uma renovação, buscar mesmo encher do Espírito Santo. Agora, contanto que não confundamos as obras, contanto que nós não entendamos de forma errada a revelação bíblica. Devemos estar sempre com a Bíblia, observando se aquilo que nós estamos fazendo, estudando, está de acordo com a Bíblia. Então, o antídoto é esse. Esse é o antídoto. Muito bem, garoto. É isso mesmo. Vamos orar, meus queridos? Vamos agradecer ao Senhor, porque Ele inaugurou um novo caminho para nós. Ele quer que você viva o cristianismo de uma forma leve, abundante e feliz. Feliz. Você está sendo feliz nessa caminhada? Não deixe que nada de legalismo. Não. Tome conta da sua vida. Não. Religiosidade ficou para o passado. Agora é vida com Deus. É vida com Cristo todos os dias. É vida na presença do Senhor, com alegria, com paz, coração. Com a ajuda do Espírito Santo para vencer as tentações. Você não vai vencer tentação nenhuma pela sua força, não, viu? Não tem condição nenhuma, porque nós somos fracos, pecadores, limitados. Todos nós somos assim. Ninguém é melhor do que ninguém. A força vem do alto, a força vem da sua união com Cristo. A força vem dele. Ele deu o Espírito Santo dele para lhe dar esse poder. Segurança nós temos nele. Ó Senhor, muito obrigado, Pai. Nós só temos a agradecer. Como é bom pertencer ao Senhor. Como é bom, Senhor, viver sem religiosidade. Como é bom viver na direção da Tua palavra. Como é bom viver a vida cristã assim, Senhor. Como é bom viver sem culpa. Como é bom viver, Senhor, sem se martirizar. Sem ter, Pai amado, que abdicar das coisas boas que o Senhor criou para a nossa alegria. Como é bom, Senhor, acordar e lembrar da beleza da Tua criação, da beleza do Teu amor por nós, mesmo sabendo que nós somos tão falhos, tão pecadores, tão limitados. Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigada. A nossa alegria, a nossa satisfação, a nossa salvação está no Teu Filho Jesus. É nele, somente nele. É com ele que nós queremos viver por toda a nossa vida aqui na terra. É com ele que nós queremos viver por toda a nossa existência no céu. É com ele. É com ele. Nosso advogado, nosso mediador, nosso salvador, nosso intercessor, nosso tudo é ele. Por ele nós temos, ó Deus, nós somos capazes de abdicar a própria vida. Muitos dos nossos irmãos perderam a vida por causa do Senhor Jesus. E se hoje, Senhor, a perseguição que é vivida nesses países aí afora, chegar até o Brasil, o Senhor nos dará força para abdicar a nossa própria vida por amor a Ele. Por amor ao nosso Senhor, que se deu por nós, que abdicou a própria vida por causa de nós. Senhor, muito obrigada por tudo. Fortaleça os irmãos aqui que estão com dificuldade em qualquer área da sua vida. Que saiam daqui renovados pelo Teu poder nessa manhã. Que saiam fortalecidos pelo Teu Espírito nessa manhã. Que saiam sentindo o amor do Senhor em seus corações nessa manhã. Fortalece o Teu filho, a Tua filha, Pai. O Senhor conhece cada um de nós. Tem misericórdia de nós, Pai. E se, ó Deus, e se, Senhor, entre nós, algum de nós ainda não teve essa experiência de conversão, de união com Cristo, que passe logo por essa metamorfose, e só o Senhor pode operar. Sim, Senhor, faça isso, porque só o Senhor pode fazer isso também. Muito obrigada por tudo, nós te amamos. Nos perdoe, Pai, pelos erros cometidos nesses dias. Erros cometidos nesse dia, nos perdoe, Pai. Somos pecadores, limitados, fracos, mas o Senhor cuida de nós.
Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém.